Olá, sou Caio Flávio e o tema hoje é hipospádia, um nome estranho para o leigo, para quem não está habituado aos termos médicos. O que é a hipospádia? A hipospádia é uma má formação genital masculina no pênis, relativamente comum, e que afeta principalmente a uretra, que é o canalzinho que drena a urina da bexiga para o meio externo. Então essas crianças têm um meato uretral abaixo de onde deveria ser. Ele não desemboca normalmente na glande. Além disso, há um excesso de pele, de prepúcio, principalmente na parte dorsal do pênis. Isso leva a um capuchão, como se fosse um capuz. Também evidencia uma curvatura peniana para baixo, há uma fibrose abaixo no pênis, e todo esse aspecto está relacionado à hipospádia. Qual a incidência? Não é raro, em termos de incidência ela é mais comum naquelas crianças que têm parentes de primeiro grau com hipospádia, pai, irmãos. Essa incidência chega a ser 3 vezes maior. É menos comum que a criptorquidia, que é o testículo fora da bolsa, mas tem uma incidência e prevalência altas. E o que causa a hipospádia? Não existe uma única causa e nem tudo está bem esclarecido. Mas o que se sabe é que deve haver uma diminuição do estímulo, principalmente da testosterona, na genitália masculina. Isso pode acontecer por alterações genéticas, tem que se pesquisar em alguns casos, por diminuição de receptores para o hormônio no pênis, administração de progesterona na mãe gestante, contato da mãe com produtos que têm estrógenos, como pesticidas, fungicidas. Então existem várias causas. E como deve ser feita a avaliação? Ela deve ser feita quanto antes, de preferência já ao nascimento, porque existem situações que podem levar a complicações. Por exemplo, além do meato da uretra desembocar bem abaixo de onde deveria, ele pode estar estreito, uma estenose do meato. Isso levará a uma dificuldade miccional. A criança tem dificuldade para fazer xixi. Uma outra situação é na hipospádia muito proximal, próxima ao escroto, associada à criptorquidia, testículo alto. Isso leva a uma suspeita de doença genética, de distúrbio da diferenciação sexual, e deve-se pesquisar também essas alterações através do cariótipo. A gente pode classificar a hipospádia em hipospádia distal, próxima à glande, hipospádia média, no corpo do pênis, e hipospádia proximal. A uretra desemboca no escroto, literalmente. E quanto mais proximal, mais grave é o quadro. E tem que se tratar? Há necessidade. A cirurgia é o único tratamento, deve ser feita a partir de 6 meses de idade, mas não deve ser postergada muito. Por quê? Quando se atrasa muito a correção, há uma dificuldade maior de correção e essa criança pode ter um trauma psicológico no procedimento e pós-operatório, se ela já tiver consciência do problema. E por que se tem que corrigir, né? Há necessidade da cirurgia por vários aspectos. Primeiro, o aspecto estético. Há uma alteração não só no desembocar da uretra, mas na conformação do pênis, uma curvatura, um excesso de pele dorsal, um capuz. Então tem a questão estética. Essa urina não vai sair onde ela deveria, então a criança urina para baixo, muitas vezes tem que fazer xixi sentada, isso também leva a uma repercussão psicológica. Futuramente, a curvatura peniana pode levar a dificuldade na relação sexual. Além disso, o esperma não vai ter um direcionamento, ele vai também sair para baixo, ao invés de retilíneo direcionado, com jato normal. Isso pode levar a dificuldade de engravidar a parceira e todos os aspectos relacionados, como eu já disse,
a questão estética muito mais importante quanto mais proximal essa uretra desembocar. Agora, a cirurgia de hipospádia não é uma cirurgia simples. Ela deve ser feita por urologistas que têm experiência em urologia pediátrica, em especial na correção da hipospádia. Existe até um termo, né, que são os hipospadiologistas, urologistas pediátricos super especializados na correção da hipospádia. Existem inúmeras, dezenas, até mais de 100 técnicas cirúrgicas para a correção, devido até aos fatores de complicações. Essa cirurgia pode ser feita em um tempo ou em 2 tempos e sempre deve ser feita por um urologista experiente, porque a maior chance é a primeira. Se a primeira deu errado, já fica complicado de se corrigir. A mensagem principal é que é uma alteração no menininho relativamente comum, o urologista deve avaliar, deve ser operado por um urologista pediátrico ou mesmo geral experiente em correção de hipospádia para evitar as repercussões futuras. Recentemente eu operei um paciente adulto de cálculo renal em que tinha uma hipospádia não corrigida e dificultou o procedimento. Tem essa questão também. A hipospádia não corrigida, principalmente com o estreitamento da uretra, pode dificultar procedimentos futuros. Um assunto muito importante, é muito prevalente, muito comum, uma procura comum no consultório do urologista.